Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, à altura do versículo 7, adiante de um evento no terceiro andar. E ali havia um jovem chamado Eutico. Eutico é o nome grego, significa afortunado. É a figura daquele que diz: eu não preciso, eu não necessito, não é comigo, não falou para mim, não aprendi porque já sei, já conheço. Afortunado, não precisa de nada, não precisa de ninguém. Veja bem, quem era o pregador da noite? Era o maior teólogo da igreja primitiva, chamado Paulo o Apóstolo. Quem era Paulo? Paulo era um gigante de aproximadamente 1,57 m de altura, conforme a tradição judaica. Paulo, ele, segundo diz Leonardo Revanil, em um livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento, editor Betânia, ele disse que Paulo tinha as pernas tortas, porque quando era criança, Paulo teve um problema ósseo, daí a perna de Paulo era tortinha, ele era de 1,57 m e não tinha o privilégio capilar que, por exemplo, eu tenho, que muita gente tem. Então, segundo Revanil, Paulo era carequinha, cambotinha, baixinho e barrigudinho, e tinha muita cicatriz pelo corpo, porque foram 3 açoites de vara, apedrejamentos e naufrágios, 196 chibatadas. Foi o que o senhor falou quando o senhor foi dar estudo lá no Vale de Jacobá. Aconteceu que então Paulo ia pregar. Conforme Revanil, Paulo, ele tinha uma fala lenta, uma pregação pastoral. Não era uma pregação eloquente, gritante. Não era um pregador que pulava, relampeia, sapateia, pega fogo. Não, Paulo era um pregador, segundo Revanil, que pregava uma palavra pastoral. Imagina se Paulo estivesse aqui nesta noite, pastor Elvésio. Seria mais ou menos assim: meus queridos irmãos do Tupi, irmãos aqui do Tupi, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando cremos. Fala a verdade, muita gente até dormiu no banco. Aí o Eutico fez uma escolha. Qual foi? A janela. Janela é figura da indecisão. Indecisão é a única posição que Deus não abençoa. Deus não abençoa o indeciso. Tiago escreveu: não pense o homem de coração dobre que receberá alguma coisa do Senhor. A gente tem que decidir. Elias disse ao povo de Israel: se Baal é Deus, servir a Baal, mas se o Senhor é Deus, servir ao Senhor. Saia de cima do muro, ou é Deus ou é Baal. A igreja de Laodiceia ouviu: quem dera fosse fria ou fosse quente, mas como és morna, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Indecisão. Eutico estava na janela. Quem está na janela aproveita um pouquinho de dentro, um pouquinho de fora. Ele aproveita de fora, ele aproveita de dentro. Domingo e sábado no congresso é glória a Deus e aleluia. Na faculdade é palavrão, é mentira, é xingamento, é briga. Dentro de casa, como dizia o pastor Walter Pereira de Souza, quando eu era criança, lá no Vale de Jacobá, era pastor regional, ele dizia de alguns crentes que na igreja é um santão, que na rua é um embrulhão, e na igreja em casa é um leão. Na igreja é um santão, na rua um embrulhão, e em casa é um leão. Briga com a esposa, dá tapa na patroa, e é um veneno, briga o tempo todo, fala palavrão. E o Eutico era mais ou menos assim, na janela. O mundo hoje, a igreja amanhã. De repente Paulo prolongou na sua pregação, na exposição da palavra. E olha
pregador que era conhecido até no inferno. Até os demônios sabiam quem era Paulo. Quando os 7 filhos de Cefa foram exorcizar um endemoniado, o demônio que não é bobo falou assim: peraí, eu sei quem é Paulo e conheço Jesus, mas vocês quem são? 6 correram, os 2 que ficaram apanharam tanto do demônio que se tivesse CPI na época era o lugar que eles foram parar. Acontece que Paulo pregava e o Eutico para fora, o Eutico para dentro, de repente começou a tosquenejar, a cochilar, e quem cochila vai perdendo o domínio do próprio peso do seu corpo. Aí lá vai o Eutico para fora, não caiu ainda, para dentro. Se cai para dentro era vitória, porque quem cai para dentro recebe bênção, recebe vitória, recebe milagre. Por favor, pergunta aí do seu lado: vai cair para dentro ou vai cair? Pergunta aí do lado: vai cair para dentro ou vai cair para fora? Só quem vai cair para dentro do avivamento, da glória, do poder, levanta a mãozinha para o alto e manda glória para Jesus. Aleluia! Aconteceu que Paulo pregava o Eutico para dentro, para fora, para dentro, para fora. O inevitável aconteceu. Ele caiu no 3º andar e a Bíblia diz que foi dado como morto. Aí desceu o primeiro grupo de obreiros. O primeiro grupo de obreiros desceu correndo, 3º andar desceu, e a Bíblia diz que eles levantaram o morto, ficaram segurando o morto. Mas veja bem, pode até levantar o morto, mas morto não tem sentimento. Pode até levantar o morto, mas o morto não consegue sustentar o próprio peso. Pode até levantar o morto, mas o morto vai tornar a cair. Por quê? Porque morto não tem sensibilidade. Tem muita gente por aí que é levantador de morto, é levantador de defunto, por isso que não vai para frente, por isso que não permanece, por isso que não alça êxito. Mas veja bem, Paulo parou de pregar, continuou pregando. Quem quiser ficar na escolha errada, problema dele, mas a palavra não pode parar de ser pregada, não pode parar de ser ensinada, não pode parar de ser anunciada. Depois que ele desceu, cadê o morto? Larga esse morto, o morto estava no chão. Aí Paulo foi para cima do morto, olhou no olho do morto, colocou o nariz do morto, colocou a mão na mão do morto e orou, e o Espírito voltou, e o morto recebeu avivamento literalmente. O morto levantou e ele recebeu vida de volta. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Despertemos para a palavra. Mas por que a palavra é tão importante? Porque a palavra é a única vitamina para a fé. Romanos 10 e 17 diz: a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A única vitamina para a fé é a palavra. Por que a palavra é a única vitamina para a fé? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, sendo viva produz vida, ela é eficaz. Sendo eficaz, não é xarope, ela corta o mal pela raiz e resolve o problema lá no âmago, e é penetrante. Sendo penetrante, ela penetra na divisão da alma,